Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui com vocês novamente para nós juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Tem sido um privilégio para mim poder estar aqui compartilhando esses vídeos e eu tenho lido ali os comentários que vocês também têm nos enviado. Eu fiquei extremamente feliz ali de ver comentários de pessoas de diferentes lugares. Fica aqui a dica para você também ali que comenta em nossos comentários, colocar ali de onde você tem nos ouvido, de onde você está ali estudando a lição da Escola Sabatina conosco. Eu vi ali comentários de fora do país, de diferentes estados, e eu fico extremamente feliz em saber que de alguma maneira esse estudo da lição da Escola Sabatina tem auxiliado você aí a compreender cada vez mais a palavra de Deus. Alguns também têm me enviado algumas perguntas. Uma pergunta foi bem interessante, eu até respondi ali no comentário da lição da semana passada, relacionado ali às 3 primeiras pragas. Pastor, as 3 primeiras pragas afetaram também o povo hebreu? Tudo leva a entender que sim. Eu até respondi ali de uma maneira mais completa, mas quero tentar resumir aqui para vocês também. Se nós formos ali e vermos a 4ª praga, em especial ali no livro de Êxodo, capítulo 8, verso 22, você irá perceber ali que ali sim, na 4ª praga, fica evidente que Deus agora irá separar ali o contexto do povo egípcio do povo hebreu. E a partir ali da 4ª praga, então, ela realmente não mais cai sobre o povo hebreu. Isso aqui é muito importante nós frisarmos. Um outro ponto muito importante que vale a pena nós entendermos aqui é, por exemplo, a 1ª praga. Nos leva ali a entender de uma maneira mais objetiva que realmente ela tem afetado ali o povo hebreu também. Porque quando você vai ali na 1ª praga, você vai ver ali em Êxodo capítulo 7, no verso 19, você vai ver ali que é relatado que a água do rio Nilo e todo ali os ajuntamentos de água, ou seja, em qualquer reservatórios, qualquer águas ali que tivessem sido desviado no contexto do rio Nilo, braços ali do rio, todos esses ajuntamentos, e também ali relata que por toda a terra do Egito, ou seja, todo esse ajuntamento de águas por toda a terra do Egito, ela foi transformada em sangue. Então, o povo hebreu ele vivia no contexto ali da geografia do Egito, ou seja, se a água foi transformada em sangue por toda a terra do Egito, então também atingiu claramente ali os hebreus. E assim leva a entender que a 2ª praga e a 3ª praga também têm atingido, então, o povo hebreu. Talvez de uma maneira menor ali do que atingiu o povo egípcio. Leva-se a entender dessa maneira. É importante nós entendermos o porquê, então, é afetado também o povo hebreu dentro desse contexto das 3 primeiras pragas. Alguns pontos são importantes nós frisarmos. O tempo que o povo ali estava escravo, por muitas vezes, talvez eles tenham se acostumado também com alguns costumes egípcios e talvez também precisavam ali realmente refinar a sua fé dentro desse processo de libertação que Deus ali faria então para o povo hebreu. O ponto importante nós frisarmos aqui também é que talvez ali eles precisavam se desligar das práticas egípcias. E por esse motivo, então, Deus permite com que caia, então, essas 3 primeiras pragas também sobre o povo hebreu. Mas mostrando agora a partir da 4ª praga, que Deus, então, estava separando esse povo para realmente o libertá-lo ali da escravidão, então, do Egito. Ok? Este ponto é muito importante nós entendermos. E agora, então, vamos lá para o verso para memorizar? O verso para memorizar se encontra no livro de Êxodo, capítulo 12, no verso 26 e 27. E esse verso é muito interessante porque ele volta a trabalhar esse assunto dentro do contexto da lição dessa semana, da importância realmente de nós ensinarmos os nossos filhos, as gerações ao nosso redor, as gerações vindouras, a respeito da verdadeira Páscoa. O que é realmente a verdadeira Páscoa, quando realmente ela foi instituída. Por isso esse verso, para memorizar, é um verso realmente muito importante e vale a pena você ler aí também na sua Bíblia e sublinhar aí na sua Bíblia. Vamos lá? Êxodo capítulo 12, verso 26 e 27 diz assim: Quando seus filhos perguntarem que rito é este, respondam, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Esse assunto aqui é muito importante porque nós precisamos levar então
a verdadeira Páscoa aos nossos filhos. Quando realmente ela foi instituída, compreender realmente ali esse contexto da última praga que cai sobre o Egito, mas entender que ela poderia então e deveria, na verdade, cair sobre todos, mas não cai por causa da verdadeira Páscoa. E esse assunto aqui é muito importante e nós vamos trabalhar aqui dentro deste ponto durante o estudo da lição dessa semana, amém? Vamos lá então comigo na parte de domingo. A parte de domingo ela traz o título Mais uma Praga, nos levando então agora ao contexto da última praga, a 10ª praga, ok? E ela nos leva ali a estudarmos o livro de Êxodo, capítulo 11. Aqui há algo muito importante para nós voltarmos a frisar de algo que eu falei na lição da semana passada. Lembra que as 9 pragas, ela serve ali como uma advertência, porque na verdade Deus queria libertar o povo da escravidão, o povo hebreu da escravidão do Egito, mas também libertar o povo egípcio e inclusive Faraó da escravidão da idolatria. E por esse motivo, então, as pragas elas estão ali atingindo os deuses egípcios. E aqui, a 9ª praga em especial é uma praga das trevas, da escuridão. Isso mesmo. E essa 9ª praga, não sei se você vai se recordar do que eu falei na semana passada, no estudo da lição, ela durou quantos dias mesmo? 3 dias. Isso mesmo. E esses 3 dias eles não puderam fazer nada. Em meio àquela escuridão terrível, aquelas trevas que pairavam sobre o Egito, eles tiveram agora a oportunidade de refletir ali sobre realmente o dedo de Deus que estava ali sendo colocado ali sobre o Egito. E vendo claramente que realmente os deuses deles estavam sendo ali jogados por terra. Isso mesmo. E dentro desse conceito, então, eles poderiam então meditar nisso, eles poderiam entender este ponto e, consequentemente, ali poderiam então aceitar o único Senhor, o Deus verdadeiro, colocar realmente Deus em primeiro lugar. E a última praga não iria precisar cair sobre eles. E a última praga era a morte, então, dos primogênitos. A 10ª praga, na verdade, era o clímax ali do confronto que estava acontecendo entre Deus e Faraó, representando então agora o juízo final de Deus sobre o Egito. Uma praga então que envolveria ali a morte de todos os primogênitos no Egito, e o primogênito ali então ele representava a continuidade da linhagem. E Deus agora estava fazendo justiça sobre aquele povo, então, que de certa maneira trouxe represálias sobre o povo de Deus, o povo hebreu, e que não aceitaram a porta da graça aberta para eles. Fecharam o coração, endureceram o coração, como é relatado para Faraó, e não aceitaram, então, o único Senhor. E esse Deus que quer salvar a todos, ele respeita a opinião de todos. Ou seja, se você não quiser se salvar, Deus não irá obrigá-lo a querer ser salvo, ok? Isso aqui é muito importante nós frisarmos. E esse Deus que é o Deus da graça, que quer salvar, no momento certo ele vai agir, ele fará justiça. E é exatamente isso que está acontecendo aqui dentro do conceito, então, do contexto aqui do povo egípcio, em especial agora dentro do contexto da última praga. Eles tiveram 3 dias em meio à escuridão. É como se a porta da graça estivesse aberta para eles até ali, para que eles pudessem realmente se arrepender. Mas ali eles fecharam o coração por completo, ao ponto agora da última praga então cair sobre eles e ali então ter o contexto da morte do primogênito, ok? Vamos lá para a lição de segunda-feira. Lição de segunda-feira, ela traz então o título A Páscoa, nos leva ali a estudarmos o livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 1 ao 20. E aqui nos leva a entender realmente essa instituição da Páscoa. Você conhece realmente a respeito da instituição da Páscoa? O que é realmente a Páscoa? O que ela realmente representa?
O estudo da lição aqui na parte de segunda-feira nos leva a entender exatamente esse ponto e também ali na parte de terça-feira. Mas eu quero entrar com você então dentro do contexto aqui do que é relatado ali através de algumas instruções que é levado ali para que eles pudessem realmente agora celebrar então a Páscoa. Primeiramente, o foco estava na adoração, na verdadeira adoração para aquele que iria realmente os salvar. Esse é o principal ponto aqui dentro do contexto do significado real da Páscoa. Uma verdadeira adoração para aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas vamos lá entender aqui algumas instruções que acontecem ali para o povo hebreu, porque isso aqui é muito importante entender, porque no contexto da última praga, o povo hebreu precisava também tomar uma atitude, precisava agir, precisava ali obedecer a Deus, para que a última praga não caísse ali então sobre eles. E esse ponto aqui é muito importante nós estudarmos ali no livro de Êxodo, no capítulo 12, ali do versículo 1 ao versículo 20. O que eles precisariam fazer ali? Qual foram então as instruções ali dadas por Deus aqui dentro desse contexto da palavra de Deus? Primeiro ponto, eles precisariam então separar ali o cordeiro, um cordeiro sem defeito algum. Por que um cordeiro sem defeito? Lembra que em profecia, cordeiro simboliza o quê? Simboliza quem? Jesus, isso mesmo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista vai batizar Jesus, ele diz exatamente essa frase, levando então a entender que o Cordeiro então realmente simbolizava Jesus. Ali naquele contexto era mandado então separar um cordeiro sem defeito algum. Por que sem defeito? Porque quando Jesus morreu por nós, ele morreu sem pecado algum. Não teve nenhum defeito. Ele morreu pelo meu pecado e pelo seu pecado, mas ele em si não teve nenhum pecado. Por isso, então, teria que ser um cordeiro sem mácula alguma, sem mancha alguma, sem defeito algum, que precisaria então ser trazido por eles ali, escolhido por eles no 10º dia. No 14º dia, o que eles precisariam fazer? Eles precisariam imolar o cordeiro, matar o cordeiro. Isso mesmo. E após ali então matar o cordeiro, eles deveriam preparar esse cordeiro com ervas amargas. Isso mesmo. E dentro desse contexto, então, no pôr do sol, eles deveriam então reunir toda a sua família e deveriam então comer ali todo o cordeiro. E ali então usar o sangue daquele cordeiro nos alumbrais da porta, para que quando o anjo do Senhor passasse, a 10ª praga, então, não caísse sobre aquela casa. E aqui é algo muito interessante nós entendermos. Não poderia ter sobra alguma do cordeiro. Ou seja, digamos que a família era pequena. Então, eles poderiam convidar uma outra família para comer aquele cordeiro. Mas não poderia ter nenhuma sobra. Além disso, uma outra instrução dada é que eles precisariam estar arrumados para que pudessem sair depressa. É como se você estivesse comendo apressado para ir para o serviço, ou para ir viajar, porque está dando a hora de você pegar o seu voo, está dando a hora para você ir para o seu serviço, e você precisa comer apressado para não perder, então, o horário. Era exatamente esse contexto que estava ali acontecendo também dentro dessa instrução. Eles precisavam então estar arrumados, comer depressa o cordeiro, para que então pudesse acontecer então a libertação que iria acontecer sobre a casa deles. E eles então seriam libertos ali da escravidão do Egito, dentro daquele contexto então, daquela noite para o amanhecer do próximo dia, eles estariam então já saindo em direção ao deserto, sendo liberto ali da escravidão do Egito, ok? Isso aqui é muito interessante nós entrarmos então dentro dessa história, entendermos um pouco mais então esse contexto aqui da Páscoa, que na verdade é uma libertação não apenas ali do juízo, mas também ali com uma redenção, com esse sangue do cordeiro que é passado ali nos umbrais da porta como um sinal ali então para que o anjo não passasse, a mão, não colocasse a mão sobre o primogênito daquela casa. A lição agora de terça-feira nos leva a uma continuação do estudo sobre a Páscoa. Ela nos leva agora à palavra em hebraico, que é a palavra Pessar, e ela nos leva então a entender que
ali no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 17 ao 23, a respeito então ali do sangue que deveria então ser, qual que seria o papel do sangue ali que deveria então ser passado ali sobre os alumbrais daquela porta da casa dos hebreus. E aqui é algo muito importante nós entendermos, que a Páscoa ela prefigura Cristo como o Cordeiro Pascal. Ou seja, o que é a Páscoa? A Páscoa na verdade é Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora, o papel do sangue ali, ele é um papel fundamental para que a última praga, então, não caia sobre o povo hebreu. Não venha a ter ali a morte do primogênito do povo hebreu. E aqui é muito importante nós entendermos isso. E o sangue ali, então, ele tinha que ser aplicado sobre o batente ali da porta. Aplicando isso para o nosso contexto, nós precisamos também entender que Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele morreu por nós. Mas eu não tenho que apenas dizer que eu aceito a morte de Cristo. Eu preciso aplicar esse sangue também sobre a minha casa. Como assim, pastor? O senhor está me dizendo que eu preciso matar um cordeirinho, assim como eles mataram lá no contexto da libertação, da escravidão do Egito? Seria isso, pastor? Não é isso. Ali eles precisam matar um cordeiro, por quê? Porque o Cordeiro de Deus, que é Jesus, ainda não tinha vindo a este mundo morrer por eles. E ali então simbolizaria aquele cordeiro sem pecado, sem defeito, o sangue passado nas portas, simbolizando então o verdadeiro sacrifício, o sacrifício perfeito que viria através de Cristo Jesus. Hoje eu não preciso matar um cordeirinho e fazer esse ritual, seguir essas instruções, porque o Cordeiro de Deus, ele já morreu por mim, mas eu preciso seguir a instrução de aceitar o sacrifício perfeito dele por mim, porque ele não pode forçar você a aceitá-lo. Você precisa aceitar o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário por você. O sangue de Jesus precisa ser passado nos alumbrais da sua porta, na sua casa, na sua vida, para que você realmente seja aquela pessoa que coloca Deus em primeiro lugar, acima de tudo e de todos. Amém? Louvado seja o nosso Deus por isso e que nós possamos realmente aceitar o sacrifício perfeito de Cristo Jesus por cada um de nós. É interessante também nós entrarmos dentro da história, porque o cordeiro que era ali morto, então, dentro desse contexto da instituição da primeira Páscoa, esse cordeiro, então, que era morto, ele precisaria, então, ser comido ali por toda a família, não sobrando nada, mas eles precisariam também ali fazer o que mais? Comer com o pão asmos, o pão sem fermento. Por que sem fermento, pastor? Porque o fermento na Bíblia simboliza pecado. E Jesus, ali simbolizado então por aquele pão, ele não teve pecado algum. Isso mesmo, um cordeiro sem pecado, um pão sem pecado. Porque ali realmente Jesus morreria por nós e não teria nenhum pecado. E é interessante nós frisarmos então que aquele pão então sem fermento simbolizava também então o corpo de Jesus, né, sem pecado algum. Mas há algo a mais aqui que eu queria fazer um adendo para vocês. Lembra que eles precisavam comer com pressa. E para quem faz pão, por exemplo, sabe que fazer pão precisa ali fermentar o pão, deixar ele crescer para que depois possa assar, e isso demora algum tempo. É interessante que o contexto do fermento aqui também simboliza algo que é depressa. Isso mesmo, eu não preciso esperar com que ele cresça. Eu faço ali de uma maneira com pressa, sem fermento, já coloco ali para assar para que eu possa comer ali rapidamente. Quando nós colocamos agora o contexto agora aplicado para a ceia do Senhor, lembrando ali então a verdadeira Páscoa, dentro do contexto bíblico, o pão então dentro da ceia do Senhor é o pão sem fermento. Esse pão sem fermento que simboliza então o sacrifício perfeito de Jesus sem pecado algum, mas também que quer nos levar a mostrar para Deus que nós também estamos com pressa. Com pressa do quê, pastor? Com pressa para sair também deste mundo
da escravidão deste mundo, da escravidão do pecado deste mundo. Naquele contexto do povo hebreu, eles comeram pão sem fermento, dizendo que estavam com pressa para sair da escravidão do Egito. Hoje, na ceia do Senhor, nós comemos também o pão sem fermento, para dizer que estamos com pressa para sair da escravidão do pecado deste mundo. Estamos com pressa para que Jesus volte para nos buscar, para que possamos ter a vida eterna ao lado dele. Amém? Louvado seja Deus, e é gratificante compreender esse ponto, em especial entender então esse real significado da Páscoa. Só que esse real significado da Páscoa, a lição aqui de quarta-feira, traz o título Passando a Tocha, e nos leva aqui a estudarmos o livro de Êxodo, capítulo 12, versos 24 ao 28. Esse real significado da Páscoa não pode ficar apenas para mim. Ele precisa ser ensinado aos nossos filhos, geração a geração. Isso mesmo, eu preciso entender que eu preciso compreender que quando uma geração se cala, a outra se perde. E eu usei essa frase recentemente em um dos meus sermões. Quando uma geração se cala, a outra se perde. Deus quer que você continue ensinando seus filhos e a geração ao nosso redor e a geração vindoura sobre a verdadeira Páscoa, para que eles possam entender o real significado da Páscoa, o verdadeiro sacrifício do Cordeiro de Deus, que é Cristo Jesus, que é o Cordeiro Pascal, que morreu no meu lugar, no seu lugar, pelo meu pecado, pelo seu pecado. E se nós aceitarmos esse sacrifício perfeito, aceitarmos o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário por nós teremos a vida eterna ao lado dele, nós seremos libertos da escravidão do pecado deste mundo e teremos a oportunidade de um dia entrarmos na Canaã celestial. Amém? Louvado seja Deus por isso, por esse motivo então, que nós possamos realmente ensinar às gerações, aos nossos filhos, sobre o Cordeiro de Deus, mostrando as instruções ali que é dada para o povo hebreu, entender que não apenas devemos aceitar a morte dele, mas ser obediente a esse Deus. E aqui algo muito importante. A 10ª praga, pastor, poderia cair também sobre o povo hebreu, assim como as 3 primeiras pragas caíram? Sim, isso mesmo, poderia cair. Mas como, pastor? Se eles não fossem obedientes a Deus e não seguisse ali as instruções do que fazer com o cordeiro, não seguisse a instrução de passar com isopo ali nos alumbrais da porta, o anjo da morte passaria e o primogênito da casa deles também seria morto. Se eles não fossem obedientes às instruções ali dadas por Deus. Por isso aqui eu quero colocar algo muito importante para você. Deus também nos deixou hoje instruções. E é interessante que o mesmo número 10 é utilizado para as instruções que Deus nos deixou hoje. Assim como as 10 pragas, Deus nos deixou 10 instruções, que nos levam então a entender algo muito importante aqui. Que nós precisamos ser obedientes realmente ao nosso Deus. E o autor aqui da lição, lá na parte de domingo, eu quero voltar aqui com você, ele fala exatamente sobre esse contexto. E ele diz assim, o número 10 possui um simbolismo significativo na Bíblia, representando ali a plenitude ou completude. Por exemplo, os 10 mandamentos são uma revelação completa da lei moral divina. De forma semelhante, as 10 pragas do Egito representam a manifestação plena da justiça e retribuição de Deus. Ou seja, o Senhor Deus, Ele quer que nós sejamos fiéis a Ele. Fiéis no que, pastor? Fiéis nos 10 mandamentos. São as instruções dadas por Deus, para que quando vier a acontecer o juízo final de Deus, nós possamos ser resgatados e termos a vida eterna e entrarmos na Canaã celestial. Deus nos deu instruções, porém Deus não nos obriga a seguir as instruções dadas por Ele, mas Ele nos deu as instruções. Se queremos então realmente um dia estar com Jesus no céu, nós precisamos sim aceitar a graça de Cristo. E aceitar a graça de Cristo é aceitá-la por completo, aceitando o sacrifício perfeito dele e sendo obediente a esse Deus.
Sim, é claro. A salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça em Cristo Jesus. Mas se realmente eu aceitei a graça, eu vou ser fiel ao que ele pede para que eu venha fazer. E quando a gente vai no Evangelho de João, João diz assim, Jesus dizendo, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Paulo diz que a fé sem obra é morta. Isso mesmo, eu tenho que ter fé em Jesus, aceitar a graça, mas eu preciso seguir as instruções da graça, as instruções desse Deus, sendo fiel a Deus nos mandamentos de Deus. Amém? Louvado seja Deus por isso e que possamos realmente entender que sim, o juízo divino, aqui na parte de quinta-feira, um dia irá cair sobre a terra. Mas se eu realmente aceitar o sacrifício perfeito de Jesus na minha vida, eu terei a graça, eu terei a vida eterna e não estarei ali do lado do inimigo de Deus com aqueles que receberão então o preço da sua decisão. Irão ali colher o que plantaram. Irão ali ter a morte eterna, ao invés de ter a vida eterna. Que nós possamos entender esse ponto. E a morte ali dos primogênitos, ela representava então esse juízo de Deus para com as famílias que o rejeitaram. 200 anos ali no Egito, o povo hebreu ali esteve. Possivelmente ali existiam também inscrições nas portas ali dos hebreus. Isso aqui é muito interessante, porque possivelmente ali nas portas existiam ali inscrições, assim como existiam nas portas ali do povo egípcio. E possivelmente também ali existiam inscrições egípcias nas portas ali das casas dos hebreus. E ali então Deus pede para que o sangue dele ali, o sangue do cordeiro, que simbolizava então Jesus, fosse passado ali com isopo, né? Para apagar de certa maneira ali aquelas inscrições ali egípcias que estavam ali sobre as suas portas, para que o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, estivesse então realmente sobre o lar deles, para que o juízo de Deus ali pudesse realmente salvá-los, ao invés de condená-los. Isso aqui é muito interessante nós entendermos, porque entender esse ponto é entender que Deus, ele manifestou o juízo quando todas as alternativas ali de salvação foram realmente esgotadas. E aqueles que aceitaram as instruções de Deus puderam ser libertos, puderam ser salvos. E aqueles que não aceitaram receberam então a condenação, receberam então a praga ali que cai então sobre o povo egípcio, que era a morte ali então dos primogênitos. Então Deus respeita a sua decisão. Deus é justo. Se você não quiser aceitar este Deus na sua vida, ele não irá te obrigá-lo. Mas lembre-se, nos últimos dias haverá apenas dois caminhos. Hoje há apenas dois caminhos. Ou você se coloca do lado de Deus, ou você se coloca do lado do inimigo de Deus. E nos últimos dias, no juízo final, aqueles que se colocaram do lado de Deus terão a vida eterna. Aqueles que seguiram as instruções de Deus terão a vida eterna. Mas aqueles que rejeitaram, por diversas maneiras, de diferentes formas, a graça de Deus, não aceitaram por completo o sacrifício perfeito dele, terão a morte eterna. Que Deus possa te abençoar a tomar a decisão de aceitar Jesus e colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. E aqui eu encerro com a parte de sexta-feira. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, ao falar sobre a Páscoa, ela diz assim: a Páscoa devia ser tanto comemorativa quanto simbólica, apontando não somente para a libertação do Egito, mas também para o maior livramento que no futuro Cristo realizaria, libertando o seu povo do cativeiro do pecado. Amém? Jesus já morreu por você. Basta agora você aceitar o sacrifício perfeito, a verdadeira Páscoa, que é Cristo Jesus. Siga as instruções dadas por ele através da palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada. Siga os mandamentos de Deus. Aceite a graça de Deus. Aceite o sacrifício perfeito dele por você. E quando ele voltar, você terá o privilégio de estar entrando na Canaã celestial,
e de ter a vida eterna ao lado dele. Que você hoje possa tomar a decisão, de uma vez por todas, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Esta é a minha oração por você. Feche seus olhos neste momento. Pai querido, obrigado, meu Deus, por estudar a lição dessa semana, em especial entender o real significado da Páscoa. Nos ajude, ó Pai, a ensinar também para os nossos filhos, a ensinar para essas gerações que existe o sacrifício perfeito que vem por intermédio de Cristo. Que possamos realmente aceitar a graça de Cristo na nossa vida, seguir as instruções dadas por Ele e nos preparar para a sua breve volta. Abençoe, meu Deus, cada um que tem ouvido essa lição, que todos possam buscar realmente colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Amém.